A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus derramado em nossos corações encha todos os que amam, buscam e experimentam Jesus, nosso Salvador, Cristo, aquele que nos ungiu para que pudéssemos conhecer a verdade. Nestes dias de muita corrupção religiosa e de doutrinas várias e estranhas, precisamos cada vez mais nos voltar à luz que é o Espírito Santo. No lugar santo, somente o candelabro, com as suas lâmpadas, podia iluminar aquele lugar. Isto é uma figura da reunião da igreja, onde somente o Espírito Santo pode iluminar. A palavra é que ilumina. A palavra é lâmpada para nós. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, vamos nos voltar à palavra para discernirmos a respeito o lugar de reunirmos depois que nós nos convertemos a Cristo Jesus. A grande questão é que houve muita corrupção nesses anos, nesses séculos, e por causa da corrupção, perdeu-se a essência do que está escrito. Perdeu a essência do ensinamento do Espírito Santo, do ensinamento dos apóstolos. Vamos observar estes versículos que nós vamos ler, e então nós vamos entender e perceber que todas as coisas nossas são feitas em Cristo Jesus. Leamos Romanos capítulo 16 e vamos ver versículo por versículo. Versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles cooperavam em Cristo Jesus. Este é o lugar em que cooperamos com Deus. Se estamos em Cristo, nós cooperamos em Cristo. No versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Na casa dos irmãos. A igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Aqueles que criam era para Cristo somente. Eles sabiam que haviam entrado em Cristo Jesus, pois fomos batizados em Cristo. Assim, estamos em Cristo. Se nos reunirmos nas casas, num salão ou numa rua, nós estamos reunidos em Cristo Jesus. Este é o nome. Então prossegue o apóstolo Paulo. Versículo 7. Parte B. Os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Eles estavam em Cristo antes de Paulo. Eram aqueles que haviam convertido antes dele. Porque a grande pergunta é: de onde você é? Onde você está? Onde você se reúne? Eles estavam em Cristo. Então, nós nos reunimos em Cristo. Por causa das divisões, perdeu-se a ideia da reunião em Cristo Jesus. Então, nós tomamos o lugar físico e o lugar em que nós nos reunimos como sendo a igreja ou o templo de Deus. Este é um engano terrível. Por isso nós vamos ver que após este ensinamento, ele fala sobre a divisão. Vamos prosseguir. Versículo 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Nossas amizades devem ser no Senhor. Este era amigo do apóstolo Paulo, no Senhor Jesus. Versículo 10. Saudai Apeles.
aprovado em Cristo Jesus. Aprovado em Cristo. Ele era aprovado em Cristo. Se fôssemos juntar tudo que ele diz aqui nesses versículos em Cristo, nós temos cooperadores em Cristo Jesus, primícias da Ásia para Cristo, estavam em Cristo antes de mim, amigo no Senhor, e agora cooperador em Cristo no versículo 9 e aprovado em Cristo no versículo 10. Prosseguindo no versículo 11. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Vê que ele diz que os irmãos todos estão servindo, reunindo no Senhor. Versículo 12. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Onde ela trabalhou? Ela trabalhou em coisas físicas? Em coisas humanas? Em coisas carnais? Não, ela trabalhou em coisas espirituais. Ela trabalhou no Senhor. Assim, ele prossegue. E no versículo 17 deste capítulo 16, ele traz-nos uma grande exortação. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e elogios enganam o coração dos incautos. Veja exatamente isto que temos hoje. Temos todas as divisões da igreja, como se Cristo estivesse dividido, e temos todas as lideranças que servem ao seu ventre, servem a si mesmo. O ventre simboliza a alma. Veja que isto está em desacordo com a doutrina de Cristo. Como que os crentes vão saber que estão em Cristo Jesus se estão divididos? Se há uma própria doutrina de divisão. Vou repetir o que o Espírito Santo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Hoje não só as divisões estão aí, como são aprovadas pelos homens, em sentido contrário do que o Espírito Santo está ensinando. Por que surgiram as divisões? Porque surgiram aqueles com sua própria doutrina particular e ensinam de si mesmo. Falam a própria palavra e andam segundo os homens. Assim a igreja não anda segundo o Espírito Santo. Ela anda segundo os homens. Se perguntássemos aos crentes, onde você se reúne? Eles dirão, é ali, é aqui. Mas quem dirá que se reúne em Cristo Jesus? Quem dirá que coopera em Cristo Jesus? Quem dirá que foi aprovado no Senhor Jesus Cristo? Quem dirá que trabalha no Senhor Jesus Cristo? Isso desapareceu. Note que usam as Escrituras, carregam, estudam a teologia, mas quanto mais fazem isto, mais eles concordam com a divisão e a ensinam. Portanto, se nós queremos experimentar aquilo que Jesus veio nos trazer, que é o verdadeiro Evangelho, que é o Espírito Santo, que é a igreja que se reúne em Cristo Jesus. Aqui mesmo em Romanos capítulo 8, diz assim no versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, a lei da vida que está em Cristo Jesus é que nos liberta. Não há nada que possamos fazer a não ser entrar em Cristo pela fé, ser batizado na sua morte, na sua ressurreição. É assim vivermos em novidade de vida espiritual, de vida no Espírito Santo, para vencermos o mundo, o pecado, a carne, a incredulidade, vencermos também, sobretudo, os homens. Aqui na primeira carta aos Coríntios, no versículo 13,
do capítulo 1, Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? É porque naqueles dias eles já queriam se dividir. Uns queriam ser de Paulo, outros de Apolo. Ah, eu gosto deste e não gosto daquele. Hoje, quem não quer ir em uma divisão, vai para outra divisão. E ficam saltando de uma para outra. Mas onde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito de Cristo Jesus? Onde estão os que entendem, compreendem e experimentam uma reunião em Cristo Jesus? Portanto, o segredo de conhecer a verdade é reconhecer, experimentar o Espírito de Cristo, experimentar o reino do Deus vivo no Espírito Santo, em Cristo Jesus. É a realidade do reino de Deus no nosso homem interior. Meditemos nestas coisas. E cuidado, porque os incautos, isto é, aqueles que não entenderam, que não compreenderam, ainda estão buscando nos homens a solução para a sua vida espiritual. Mas devemos compreender que tudo está em Cristo Jesus. Amém.